estava numa reunião, numa escola, onde os professores estavam se apresentando, e a professora de português se apresentou na minha frente. Ela falou, dava aula de redação, aí falou, qual a função, falando para os pais, o que a senhora pretende fazer, o que a senhora vai fazer? Eu falei, não, a minha função fundamental com os alunos é ensiná-los a construir argumentos. Logo em seguida veio, e você? Eu sou professor de matemática, qual a tua função? Minha função fundamental com os alunos é ensinar os alunos a criar argumentos, construir argumentos. Aí você ficou olhando assim, não, é a mesma coisa. A diferença é que eu uso uma linguagem e eu uso outra. Exatamente. Mas nosso objetivo é o mesmo. Daí eu me lembro de matemática em língua materna, né? Nós tínhamos duas estruturas baseadas. Cheguei à solução. Muitas vezes o aluno fez isso, eu coloquei a resposta e cadê a solução do problema? Não, fiz de cabeça, coloca a cabeça na prova. Isso aí acontece o tempo todo. Cola a cabeça na prova. Pô, não, mas eu cheguei à resposta. Fiz a conta na mesa. Então da próxima vez você me entrega a mesa junto. Não tem saída. Porque eu dou ponto se você errar o argumento, errar a resposta, mas apresentar um argumento coerente, mesmo que você tenha se desviado do caminho. A matemática é o argumento, não é a solução. Se você seguir um argumento todo certinho, no final vai dar a resposta que é. Agora, se a gente só apresentar as soluções, a resposta final, desde o início da humanidade, nós ainda estaríamos em cima da árvore coletando frutinho. Sim. Porque você precisa saber como cada geração pensou para poder passar isso para frente. Ah, mas os outros fazem. Eu falava para os alunos, me conta uma coisa. Quem foi que te disse que um dia Deus acordou e fala assim, vou criar o Joaquim? Uma pessoa que vai aproveitar tudo que a humanidade fez e não vai devolver a ela nada. Meu irmão, você é filho de Deus, mas não é Deus. Tá? Se você quer aprender, se você quer aproveitar o que a sociedade fez, dá um jeito de manter essa sociedade funcionando. E para ela funcionar, meu irmão, rala. E na escola, uma das grandes diferenças de matemática para as outras disciplinas é essa. Porque você vê diversas outras disciplinas que o cara chega numa resposta final. Ele faz a argumentação dentro da cabeça e ele escreve uma resposta final. Em matemática isso não adianta. Mas mesmo nas outras disciplinas não tem. Se você for responder uma resposta de história, então é decoreba. Decoreba hoje em dia, em boa parte, perde sentido. Em Sim, boa parte. Exato. Não se decora não. Você decora sim. O que você usa com frequência tem que ser decorado, tá? Agora, descobrir em que ano Pedro Álvares Cabral nasceu. Não interessa, cara. Isso não tem relevância nenhuma, né, para a história. Se você precisar, pega no pai Google de Oxóssi que ele te diz. Vai te dizer. Nossa, ele diz muita coisa. Tá? Pois é. Agora, tem coisas que você tem que saber. E quando você vai falar, por exemplo, em história, o argumento é fundamental também, cara. Por que isso aconteceu? Tá? Então, vou fazer uma pergunta só à história. 1964, foi uma revolução ou um golpe militar? Depende de quem. Muita gente vai responder. Estabeleça qual o argumento para você fazer a defesa. Com certeza. Tá, pode ser baseado em fulano, baseado em ciclano, mas tem que ter um argumento. Sim. E em matemática esse argumento é extremamente rígido. E se você não souber montar esse argumento, você não faz matemática. É o que eu estava falando mais cedo também, que eu estava pesquisando, né? O Aristóteles ele tem uma teoria de 4 discursos, que começa do discurso poético, vai para o discurso retórico, depois o dissertativo e por último o lógico. E toda a expressão humana é uma composição desses 4 discursos. É meio viagem, mas eu acho que isso tem a ver com o que você está falando também, né? A matemática tem poesia, tem aquele livro Ramanujan, o que virou filme também, né? Que é a história do Ramanujan mesmo. O Homem que Viu o Infinito. Isso. Você curtiu esse filme, cara? É bom? Gostei. Então. Achei melhor. Você viu esse filme? Não vi. Putz, é bom assistir, hein? Achei massa, gostei. Porque a história do filme exatamente é a história dos quatro discursos de Aristóteles. É claro que não está exposto dessa forma. Mas o Ramanujan é um cara que... É o indiano? Isso. Não, eu assisti que a deusa soprava as equações para ele. Exatamente. A deusa soprava, né? Então, olha só, nasce da poesia. Ele não tinha muito... chegava com frequência ao resultado da equação final sem conseguir explicar ele não conseguia. E quando ele tentava, quando ele estava nesse processo... O arco do herói do filme é esse, né? É um cara que sai do discurso poético, caminha para estrada do convencimento, até chegar ao raciocínio lógico, né? O discurso lógico, que é o que o Hardy queria, que é o que o Russell queria, o Lockhart, aqueles caras lá, né? E ele fica perdidinho, cara. O cara é um gênio bizarro da matemática, todo mundo reconhece isso nele,
Mas ele fica perdido, ele fala, cara, como que eu vou fazer essa transição? É a deusa que me fala, né? E aí ele, assim, felizmente ele consegue terminar esse trabalho dele antes de morrer. Infelizmente ele morreu muito jovem, né? Mas é isso, é essa estrada do convencimento até chegar na demonstração matemática. O problema é que a argumentação matemática depende. A argumentação, tá? Não estou falando. Você faz matemática, o cara ali da esquina faz matemática, estou falando que é uma prática social. Mas ninguém te pede um argumento rígido para você destruir. Escuta, por que você está multiplicando isso, fazendo isso assim? Tá? Eu me lembro que uma vez um aluno brigou com a mulher, eu estava começando o magistério, e foi morar um período na minha casa. Ele era carpinteiro, e eu aprendi muita coisa de carpintaria com ele, que trabalhava na minha casa fazendo as carpintarias. E às vezes, por que você está fazendo isso, cara? Ele falou, se não fizer assim, não presta. Era não presta. Aí eu tentava explicar, por exemplo, ele com frequência ele fechava estruturas de triângulo, tá? Porque o triângulo é a estrutura não deformável. Então, por que ele colocava 2 parafusos, né? Ele não sabia porque ia funcionar, mas sabia que se não fizesse daquele jeito não ia funcionar. Mas para ele não tem importância nenhuma. Para o cara da academia ou para o cara de matemática, ele tem que aprender a estruturar argumentos. Sim. Tá? E isso é treinado. Então, o indiano do filme, por exemplo, ele fazia uma coisa que muita gente, todo mundo faz, tá? É inferência e argumento. Presta atenção, inferência é algo pessoal. Eu não consigo corrigir inferência. Como você chega a essa inferência? O Morgado dizia que os maiores matemáticos eram intuitivos. Inferência é um processo mental que te leva às soluções, às construções do problema, o insight, tá? Argumento é uma estrutura social para apresentar uma solução. Tá? É uma estrutura social para apresentar uma solução. O argumento ele é aprendido e muda de tempos em tempos. Vou falar uma coisa aqui que vai ficar gravado, mas eu teria que provar essa brincadeira. Eu fui dar uma aula sobre o número de Euler. Tem um livro sobre o número de Euler. E nesse livro aparece uma demonstração feita por Euler. Tá? Eu olhei aquela demonstração e aquela demonstração não está rígida. Tá? Inclusive eu fui levar para um professor que eu respeito muito lá do Fundão. Olha essa demonstração. Eu até discuti com ele. Presta atenção no que esse cara está fazendo. Tá? Ele está fazendo considerações sem provar, sem demonstrar essas considerações que está fazendo. Falou, não tem problema. Eu falei, sabe que cara é esse? É o Euler. Aí ele falou, olha, o problema é que você está falando de um cara que fazia demonstração no século XIX. Tá? As exigências de demonstração que você tem para o século XX entendi. Já não é a mesma. Então Foi ele está seguindo... Gödel, foi pré-Rio. Entendi. Não, já, beleza. já não é a mesma. Entendeu? Você vai falar, se você olhar com os olhos de hoje, você vai chegar à conclusão que Euler não tinha rigidez. É anacronismo, né? Que barato. Tá sendo anacrônico. Você tá julgando uma parada de 200 anos com o olhar que você tem hoje. Cronocentrismo, né? Aí eu peguei, claro, nem dúvida, não vou discutir. Eu fui levar para ele até porque eu falei, eu não vou falar um troço desse, presta atenção, eu vou falar que Euler não tem rigidez nas demonstrações dele. Então eu fui falar com o professor do Fundão, que eu respeitava muito. Respeito ainda, tá vivo e adoro ele. O que eu estou falando é que a argumentação é social, a inferência é pessoal. Tá? Nós não conseguimos corrigir inferência, não consegue perceber. Inclusive, isso é uma das grandes magias do magistério. Você consegue ensinar essa inferência? Inferência não tem como ensinar. Não dá, né? Não tem como ensinar. Você pode intuir. E, para mim, a magia do magistério é que quando você... Opa! Alô. Tudo certo. Alô. Tá tudo Olha só. certo. Quando eu sou descendente italiano, né? A mão aqui travada perto do microfone. Não dá, né? Tá? Olha só. Um dos grandes baratos do magistério, um dos grandes baratos mesmo, é você ter que pensar com a cabeça dos outros. Você tem a tua forma de trabalhar, você foi treinado para construir argumentos, você foi treinado para perceber um padrão de inferência até, você sabe. Aí vem um maluco e pensa de forma diferente, está tendo dificuldade. Você não consegue entender onde é que está a dificuldade dele. Preste atenção, bicho. Você vai ter que sacar como ele está pensando, bicho.